Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Rede de Computadores, trazendo a vocês nesta aula mais uma aula relacionada ao módulo de Firewalls. Na aula anterior nós falamos um pouco a respeito sobre alguns tipos de Firewalls, porém nós passamos de forma superficial. Nesta aula em específico, nós falaremos um pouco mais aprofundado a respeito de algumas características do firewall de filtragem de pacotes. Pois bem? Bom, a definição do firewall de filtragem de pacotes, por bem dizer, nós já falamos de forma superficial na aula anterior. Bom, a filtragem de pacotes, ela é um processo de inspeção e de decisão para permissão ou bloqueio de pacotes de dados que passam através de um firewall com base em critérios pré-definidos, ou seja, é uma inspeção que faz a permissão ou bloqueio a partir de determinadas regras, tá? Bom, e aí como funciona esta permissão, estas regras, como funciona a filtragem de pacotes em si? Primeiro que nós precisamos saber é que ela tem uma atuação em camada de operação do modelo OSI, que é a camada 3, tá bom? E ela faz uma inspeção de cabeçalho. Então eu informei a vocês na aula anterior sobre isso. Então a inspeção do cabeçalho é a verificação das informações no cabeçalho do pacote, como o endereço de origem e destino, portas de origem e destino e o protocolo utilizado. Então, os pequenos pacotes ou as pequenas partes de um determinado dado, ela possui determinados cabeçalhos e esses cabeçalhos eles têm informações cruciais para a permissão ou para a restrição ou bloqueio, como vocês optarem, que são as informações de origem e destino, ou seja, quem está enviando aquele determinado pacote e para onde aquele pacote está indo, assim também como as portas, né, por onde está sendo enviado e por onde está sendo recebido, e qual é o tipo de protocolo que está sendo utilizado nessa comunicação. E aí, como foi informado também, existem as decisões baseadas em regras, ou seja, cada pacote é comparado com um conjunto de regras para determinar se deve ser permitido ou bloqueado, tá bom? Então, o funcionamento do modelo de filtragem, né, do firewall de filtragem de pacotes, se baseia nesses três tópicos aqui. Então, atua na camada de operação, faz a inspeção de cabeçalho e toma decisões baseadas em determinadas regras, beleza? E aí, quais são os componentes lá do cabeçalho que nós falamos? Então, nós temos inicialmente os IPs, então sempre serão dois IPs, o IP que está sendo enviado e o IP que vai ser recebido, beleza? Porque isso identifica o host de origem e destino, ou seja, o ponto de onde vai sair para o ponto de onde vai chegar, tá bom? Assim também como porta de origem e destino, que identifica os serviços ou aplicações de origem e destino, ou seja, qual tipo de serviço que está sendo utilizado. E aí o protocolo, né? Este modelo em específico, ele trabalha com alguns tipos de protocolo e não apenas um específico. Então tem o TCP, tem o UDP, tem o ICMP e tem outros também que são baseados neste tipo de regra aqui, tá bom? E aí como funciona as regras dessas filtragens, tá? Primeiro a gente tem os pontos de criação de regras. Então, a criação de filtragem se baseia em IPs, portas, protocolos, interface de rede, beleza? E aí quais são as ações? Olha só, especifica se o pacote deve ser permitido ou bloqueado. Ou seja, sempre que tiver o allow, ou allow, ele vai ser permitido. E sempre quando tiver then, ele vai ser bloqueado. Então se baseia desta forma as regras, tá bom? Como que funciona? Olha só. Quando há a regra de permissão, especifica o tráfego que é permitido passar pelo firewall. Ou seja, quando eu vou dar a permissão de regra de passagem para esse tipo de firewall, eu vou especificar dentro das regras de permissão o que é permitido passar por ali.
quais os tipos de endereços, quais os tipos de portas e também quais são os protocolos, tá bom? Assim como também quando eu for fazer as regras de bloqueio, eu também vou fazer a especificação do que deve ser bloqueado pelo firewall. Ou seja, eu vou passar todas as premissas também, daqueles endereços, daquelas portas e daqueles protocolos também. E aí aqui existem alguns exemplos para vocês terem um entendimento. Olha só, quando eu faço uma regra de permissão por HTTP, seria ali endereços web praticamente, a porta vai ser 80 de qualquer origem, tá? Porque basicamente é um padrão de navegação. Então a fonte eu colocaria como qualquer, o destino eu colocaria o IP da minha rede interna, a porta 80, obviamente, né? E a ação de permissão, que é o hello, beleza? Então isso seria uma determinada regra de permissão para acesso ou para tráfego de dados por firewall de regras de pacotes, no qual eu faria para navegar na web, beleza? Ou seja, poderia acessar qualquer endereço HTTP, todos esses endereços teriam um destino para minha rede interna, eu faria essas trocas de informações ou estes acessos através da porta 80 e a ação seria de permissão. Agora, se eu fosse fazer um bloqueio para todo o tráfego, olha só, a fonte seria qualquer também, o destino seria qualquer também, o protocolo ele já seria um protocolo específico, olha só, que não aparece no anterior. No anterior eu falei sobre porta, aqui eu estou falando sobre protocolo, seria o ICMP e a ação seria de bloqueio, seria o DEN. Aí como funciona? Olha só, nós temos ordem das regras, tá? Então existe a avaliação sequencial e existe a regra padrão. Quais são as diferenças aqui? Bom, sobre avaliação sequencial, as regras são avaliadas na ordem em que são listadas, ou seja, é uma espécie de lista, né? Desde o primeiro até o último, desde o de cima até o que está embaixo, ou seja, a primeira regra corresponde ao pacote em que ela é aplicada, beleza? Agora, quando eu estou falando sobre regra padrão, muitas vezes a última regra é uma regra padrão e bloqueia todo o tráfego não especificamente permitido, tá? Então, como que isso seria feito? Tudo o que não está dentro daquilo que é permitido automaticamente entra como aquilo que é bloqueado. Então, isso seria uma regra padrão, uma regra default. Ou seja, vamos lá, vou exemplificar aqui. Eu vou colocar aqui que eu vou fazer acesso ou que há a permissão de acesso e troca de pacotes dos endereços Google e YouTube, tá? Tô sendo bem específico aqui com dois endereços para vocês entenderem. Bom, se eu estou apenas permitindo Google e YouTube, eu preciso, por bem dizer, bloquear todos os demais. Eu preciso mencionar que eu não quero ter acesso ou que eu não quero dar permissão a Instagram, a Facebook, a TikTok e a etc. Então, na verdade, ao invés de eu fazer isso de forma manual, isso entra já como uma regra padrão. Por quê? Porque vai ser entendido assim, opa, esses dois aqui, que é o Google e o YouTube, está sendo permitido, não foi mencionado outros. Ou seja, se não foi mencionado outros, então automaticamente eu farei a colocação deles aqui como uma regra padrão, uma regra default, ou seja, vai ficar bloqueado. Se por bem dizer ou se porventura alguns dos endereços que está lá no bloqueio tiver de ter a permissão também, daí eu vou colocar especificamente ele também na regra do que? Da permissão de acesso, tá bom? Na avaliação sequencial, por exemplo, beleza? Bom, aí existe também a manutenção das regras, ou seja, eu preciso ter uma atualização regulamentar e eu também necessito de uma documentação. Então, como funciona? A atualização regular
As regras devem ser revisadas e atualizadas regularmente para refletir as mudanças na rede e nas políticas de segurança, tá? Então, isso daqui, se você, por exemplo, está pensando num quesito empresarial, tem ali determinadas datas, né, determinados períodos. Pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser trimestral, enfim, isso depende da política de segurança que a empresa ela adota, tá? Sabendo também que hoje em dia nós temos ali a ISO, então é bastante importante se orientar pela ISO, porque muita coisa sobre política, segurança de dados é mencionados ali também, então pode ser seguido por essa base, tá? E aí sobre a documentação, manter uma documentação detalhada das regras e as suas justificativas para facilitar a auditoria e a manutenção, tá? Então, primeiro de tudo sobre a auditoria para saber se está passando, né, pela inspeção de política de segurança, se adota as medidas, as regras e segue as políticas devidas. E sobre a manutenção por dois motivos, tá? Porque, por exemplo, se você é o único profissional que está atuando com isso na empresa, talvez você seja o cabeça e a empresa dependa de você para isso. Então, se um dia der uma dor de barriga em você, ou se por acaso um dia você deixar a empresa provavelmente vai ficar na mão. Então, você, por profissionalismo, precisa manter uma documentação atualizada para o próximo funcionário, o próximo recurso que entrar ali no seu lugar, ele ter pelo menos uma orientação do que está sendo feito na atualidade e de como estão as coisas no momento, tá bom? Então isso é bem importante vocês adotarem como medida. E aí, assim como todas as coisas que nós temos na vida, sempre existe as vantagens e as desvantagens, né? Os prós e os contras. Então aqui a gente pode falar um pouco a respeito sobre os prós e também sobre os contras deste tipo de firewall, né? O filtragem de pacotes. Então, o primeiro que nós vamos falar é das coisas boas, né? Sobre os prós. Então, o primeiro ganho que nós temos ao utilizar é o desempenho. Por quê? Filtragem de pacotes é geralmente rápida e eficiente, com baixo impacto no desempenho da rede, tá? Então não impacta tanto no desempenho da rede, você tem ali uma estabilidade, um desempenho, uma velocidade boa, e isso faz com que seja bastante utilizado. Bom, já o segundo ponto é sobre a sua simplicidade. A configuração ela acaba sendo fácil, o gerenciamento também acaba sendo fácil, especialmente em redes pequenas. Então, em microempresas, propriamente dentro da sua casa, redes internas, né, redes domésticas, acaba sendo bastante eficiente também. E claro, como todo mundo olha para valores, né, o custo. Então, normalmente, firewalls de filtragem de pacotes, eles são mais baratos comparados a outros tipos de firewalls mais avançados, tá? Claro que se você vai utilizar um mais avançado, com certeza você também está necessitando de uma segurança maior e, obviamente, o mais caro talvez ofereça uma escalabilidade maior na segurança. Porém, como nós estamos falando aqui a respeito de custos ou de benefícios, nós vamos colocar este argumento como algo beneficente para este tipo de filtragem aqui, tá bom? Agora, os contras, né? Quais são as partes ruins a utilizar? Primeiro de tudo que limitações de segurança, tá? Então, não analisa o conteúdo dos pacotes, o que pode permitir que certos tipos de ataques passem despercebidos. Então, ele sempre vai olhar para o cabeçalho e não para o conteúdo junto ao cabeçalho. Então, se o cabeçalho estiver normal, porém o conteúdo ele acabar sendo malicioso, talvez acabe passando. Tá? Então, a segurança ela acaba tendo uma determinada brecha nesse ponto, e isso é bastante importante de ser ressaltado. Segundo, a falta de contexto, ou seja, não mantém o estado das conexões, o que pode dificultar a detecção de tráfego malicioso em conexões estabelecidas. O que quer dizer isso aqui? Ó? Não mantém o estado das conexões. Isso daqui quer dizer que não há a possibilidade, pelo menos para esse tipo de firewall, você conseguir enxergar as conexões estabelecidas, e isso dificulta você achar ali o tráfego malicioso em meio às conexões. E o terceiro, a complexidade em redes grandes. Em redes grandes e complexas, a gestão de regras pode se tornar complicada e difícil de manter. Eu estou falando de vários equipamentos, porque eu estou falando
de várias conexões entre vários computadores ou entre vários outros aparelhos, tá bom? Isso aí também inclui outros aparelhos que são ligados à rede. Então, é bastante importante nós sabermos sobre tudo isso para nós analisarmos somente se há necessidade de implantação em algum lugar, por alguma ocasião ou objetivo, beleza? Mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês como conclusão desta aula, tá? Então, se nós recapitularmos desde o começo sobre os firewalls, né? Assim como nós trabalhamos um pouco sobre as VPNs, firewalls eles são bastante importantes para que nós tenhamos uma segurança não apenas na navegação diária que nós temos à internet, né, acessos, mas principalmente também para aquilo que nós enviamos ou para que nós recebemos em relação a dados, tá? Então, por que o firewall ele é bastante importante? Primeiro, para evitar ataque malicioso. Não são todos os vírus que você vai pegar, por exemplo, que vai roubar a sua senha ou que vai copiar a sua senha, algo nesse sentido. Mas existem vírus também que destroem arquivos, existem arquivos maliciosos que corrompem o seu sistema, por exemplo, e aí você, por exemplo, acaba não tendo um backup, acaba tendo de formatar, perde tudo que você tem no seu computador. Então, assim, gera de certa forma inúmeras dificuldades. E aí o firewall ele entra nesse contexto porque de certa forma ele é o escudo do computador e ele tem ali algumas restrições e alguns permissionamentos para justamente evitar que determinados casos aconteça, tá? E aí o que nós podemos ressaltar e comparar ou até mesmo ajuntar da aula anterior para a aula de agora? Primeiro de tudo é que existem vários tipos de firewalls, como nós vimos, tá? Esses firewalls eles possuem características e peculiaridades. Cada um deles são utilizados ou tem ali um momento, uma ocasião específica para ser adotado, tá bom? Então todos eles têm uma determinada responsabilidade, independente se atua em modelo OS, independente se atua em camada de interface, todos eles vão ter ali o seu objetivo em específico. Que nós precisamos entender é quais são as medidas ou quais são as ocasiões oportunas para utilizar cada um, quais são as necessidades momentâneas, o que eu devo adotar como o melhor recurso para que eu não sofra tanto quando houver a necessidade. Então, esse daqui é o primeiro dos 5 que nós vimos na aula anterior. Eu vou tentar trazer para vocês agora os outros 4 restantes de forma mais aprofundada, de forma que nós também consigamos enxergar não apenas o que ele faz superficialmente, mas outros conceitos assim como nós vimos esse daqui. Não vou me estender muito, fiquem com Deus e até breve.